Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que nessa manhã o Senhor venha de encontro com cada vida que passar por esse vídeo e assistir, e o Senhor venha dar o entendimento para cada vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta manhã, vamos ler a palavra de Josué, que se encontra em Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde que andares, né? Este é o versículo do nosso tema de hoje, né? Aqui está a minha Bíblia Sagrada, né? Na qual estamos aqui buscando um pouco da palavra do Senhor Jesus, né? Então, aqui também está as minhas anotações, né? Que conforme o Senhor vai tocando no meu coração, a gente vai se expressando e vai colocando aqui pra gente poder reformular um vídeo, amém? Então, aqui começamos assim. Em Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Imagine um jovem guerreiro sucedendo um experiente líder como Moisés. Este era Josué. Josué recebeu de Deus uma grande missão: conduzir o povo hebreu e conquistar a terra que lhe fora prometida. Uma missão como essa exigiria de Josué coragem, obediência e fé em Deus. Diante daqueles desafios, Deus não desamparou Josué e derramou verdadeiramente uma injeção de ânimo naquele jovem guerreiro. Em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. O Senhor faz uma pergunta e já faz uma afirmação, né? A pergunta, não fui eu quem te ordenei a você? Assim o Senhor questiona. E na mesma hora Deus também, ele afirma, seja forte e corajoso. Então, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você estiver, o Senhor estará contigo. Deus realmente levantou aquele jovem e o preparou para uma grande missão na sua vida: conquistar Canaã. O primeiro grande desafio era a cidade de Jericó. Assim como Josué, podemos tomar posse dessa palavra de ânimo e força. Neste pequeno e poderoso versículo bíblico, temos 3 grandes lições, né? A primeira lição é: seja forte e corajoso. Por quê? Porque tem que ser forte e corajoso. Porque Deus sabe o que faz. Ele sabe de todas as coisas. Se Deus lhe deu um desafio, erga a sua cabeça, seja forte e corajoso. Somos gerações eleitas. Em 1 Pedro 2:9, Deus capacita os seus escolhidos, e você foi escolhido pelo Todo-Poderoso. Se você é escolhido do Senhor, nesta manhã eu falo a você: não foge, não se esconda, busque ao Senhor, adore ao Senhor, porque é Ele quem nos capacita, é o Senhor Jesus quem nos envolve, é o Senhor Jesus quem nos dá força, porque o Senhor, Ele é poderoso, né? E o Senhor nunca fala conosco com talvez, com uma dúvida, sempre é com uma grande certeza, porque se você é escolhido do Senhor Jesus, deixa o Senhor agir na tua vida. E Deus não dá um fardo maior que possamos suportar. Lá em 1 Coríntios 10:13, às vezes provações amadurecem a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. Grandioso é quando sentimos a intimidade com o Senhor. Temos aquele direito como filha e pai de chegar diretamente e pedir, agradecer, entendeu? Porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele é coisa maravilhosa. Tudo que você imagina de lindo neste mundo. Assim, o Senhor se resume para nós.
né? E isso não deve ser motivo de tristeza, mas de alegria, porque a aprovação da fé produz perseverança e crescimento espiritual. Lá em Tiago 1, 2, 4. Então, não temos necessidade de ficar triste. Temos que se alegrar, porque feliz é aquele que é escolhido, né? A palavra do Senhor fala, muitos são chamados, mas poucos é escolhido a dedo ao Senhor. O Senhor, quando Ele escolhe a dedo, a intimidade é muito maior. Amém? E um detalhe que faz toda a diferença. A palavra de Deus nos encoraja e fortalece. Porque Deus aconselhou Josué a meditar dia e noite no livro da lei, que hoje nos dias o livro da lei é a nossa Bíblia Sagrada, né? Onde nós nos aconselha e ela fechada, ela é um livro comum. Mas quando você ora a Deus e busca a resposta dentro desse livro, dessa Bíblia, ela se torna a boca de Deus falando com você e ao seu coração. Então, e Deus aconselhou Josué a meditar dia e noite no livro da lei, para que tudo que lhe foi prometido fosse cumprido. Josué 1:8. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10:17, né, meus irmãos? Então, a Bíblia é o verdadeiro suprimento para enfrentarmos qualquer desafio. Faça da palavra de Deus o seu alimento diário e tome posse das suas promessas. Não deixe as suas promessas passar desapercebido. Seja corajoso, seja forte, não desanime. A palavra do Senhor nos encoraja a persistir, porque Deus ele foi persistente na sua criação. Porque olha quantas vezes o Senhor deu chance para que a humanidade não se acabasse. Por quê? Porque Deus tem amor pela sua criação. Deus tem amor por mim e por você. E o que a gente faz disso? A gente muitas vezes não dá credibilidade à palavra do Senhor. Mas não existe outro caminho. É o único caminho que nos leva à salvação eterna. É o caminho do Senhor Jesus. É a palavra viva, que é a Bíblia Sagrada, né? E o segundo, né? Que aqui a gente acabou de ler a primeira lição, que seja forte e corajoso. Agora, a segunda lição. Não se apavore e não desanime. De fato, certos desafios podem nos levar ao desânimo e ao apavoramento. Essas reações ocorrem quando focamos apenas nas dificuldades, nos dando a falsa impressão que Deus não está conosco. Então, quando estamos passando por tribulações, por dificuldades na vida, a gente só foca o lado ruim, a gente só foca o problema, mas a gente não foca uma solução, a gente não foca um caminho na qual possamos sair dessa situação. Então, é isso que acontece quando a gente age, quando estamos apavorados e a gente acaba desanimando. Mas o Senhor, na primeira lição, ele disse o quê? Seja forte e corajoso. E na segunda, não se apavore e nem desanime. E a única coisa que pode nos afastar da presença de Deus é o pecado. É somente o perdão e o arrependimento faz com que nos aproximamos dele. Somente o arrependimento que nos aproxima de Deus. Como lá na cruz do Calvário, né? Quando Jesus foi crucificado e tinha mais dois crucificados. Um continuou questionando Deus, né? Desafiando a Deus. Já estava ali na cruz, crucificado, e mesmo assim continuando desafiando a Jesus. Então, e o outro se arrependeu. Se arrependeu. Então, e o Senhor disse o que a ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que frase maravilhosa de ouvir do nosso Senhor Jesus. Eu falo aos irmãos que a luta aqui não é fácil, irmãos. A luta aqui não é fácil. Mas a nossa esperança é que um dia estaremos lá na glória com o Senhor Jesus.
Então, é maravilhoso. Aqui é apenas uma trajetória, que possamos ter arrependimento, para que um dia possamos estar juntamente com o nosso Pai, com Jesus, né? Porque ele sofreu tanto naquela cruz por mim, por você, há milhares de anos atrás. E o que a gente faz hoje? Tem pessoas que nem ouviu falar de Jesus. Mas Jesus, ele não nos esquece, porque até hoje ele opera grandes maravilhas. Porque eu sou um milagre do Senhor. Eu sou um milagre do Senhor, né? Eu tive depressão e, resumindo, né? Eu tive depressão e hoje não era para mim estar aqui. Mas a misericórdia do Senhor prevaleceu na minha vida. Porque o Senhor tem propósito na minha vida. Da mesma forma que eu falo para você, não desanime, não seja fraco, seja corajoso, assim como diz na palavra do Senhor. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida, da mesma forma que Deus tem feito na minha. Porque hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então não existe alegria maior, não existe alegria maior do que você olhar para dentro do seu lar e você ver todos no mesmo propósito, né? Todos no mesmo foco, que nosso foco é Jesus. Então não importa, irmãos, as dificuldades, não importa o que se levanta contra nós, porque não estamos sozinhos. O Senhor nos ensinou a ser forte, corajoso, a persistir, né? Então somos guerreiros valiosos perante os olhos do Senhor Jesus. E se você sente que está longe do Pai, peça perdão e busque-o verdadeiramente. Assim, né? Os discípulos se apavoraram diante de uma forte tempestade, mas Jesus estava com eles no barco o tempo todo. E após esgotarem as suas forças, recorreram a Jesus, que dormia tranquilamente e acalmou o mar com a sua voz. Mateus 8, 24 e 25. Então, os discípulos, ele se apavorou, né? Diante de uma forte tempestade, que seria hoje nós, discípulos, aqueles que buscam ao Senhor. Quando vem a afronta, né? Quando vem a tempestade, muitos se enfraquecem. Mas a gente não pode se esquecer que a gente não está nessa guerra sozinho. Não estamos sozinhos nessa luta. Porque não é uma guerra material, é uma guerra espiritual. Então, se o Senhor está no barco, Ele conduz, né, a nossa vida. Ele conduz a nossa história. Ele conduz a situação. Então, para que temer? Para que vamos ter medo? Temer para quê? A palavra de Deus fala, temer para quê? Se existe um Deus que cuida de mim e cuida de você, né? E após esgotarem as suas forças, recorreram a Jesus. Então, eles tentaram de todas as formas a conduzir aquele barco, sozinho. Mas a gente sem Deus não é ninguém. Quando ele se cansou, se esgotou, aí ele lembrou, Jesus está no barco. Porque muitas vezes damos prioridade para muitas coisas na vida e deixamos sempre o Senhor Jesus em segundo plano. Mas quando a situação aperta, aí lembramos que existe um Deus, que existe um Senhor que tem olhado e zelado por nós. E por que a gente, em vez de a gente passar por toda essa situação, a gente já não recorre diretamente ao Senhor, né? E recorreram a Jesus, que dormia tranquilamente e acalmou o mar com a sua voz. Em Mateus 8, 24 e 25. Por que Jesus estava calmo? Porque o Senhor sabia, o Senhor sempre teve certeza que aonde ele estiver, tudo se acalma, tudo entra no controle. Só que os seus discípulos, eles ainda tinham dúvida, né? Mas, ao ser acordado, Jesus questionou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? O Senhor indagou. Por que você está com medo? Homem de pequena fé. Se você tem um Deus tão grande que está ali no barco com você, para que você vai temer? Né? Então, eles duvidaram. Então, a fé deles foram pequenas demais.
enquanto eles mal sabiam naquele momento que ele estava no barco. Ele acalma a tempestade, ele acalma a fúria, né? Ele acalma tudo aquilo que vem para nos derrubar, porque o Senhor, ele é Deus. Deus, ele é maravilhoso. E em Mateus 8:26, não se apavore nem desanime, Jesus está com você no barco. Então, se Jesus está no controle, para que você vai temer? Para que você vai desanimar? Para que você vai se apavorar? Não. Quando eu confio no Senhor Jesus, eu vou me descansar, porque eu sei que eu coloquei na mão do Deus dos deuses, que é o Deus criador do céu e da terra. É Jesus que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Não foi em vão, não foi em vão. Porque Deus, ele é poderoso. E a terceira lição, para terminar. Deus estará com você por onde você andar. Nunca pense que está só. Não estamos só quando estamos na presença do Senhor. Quando fazemos algo para o Senhor retribui olhando para nós, por mim, pela minha caminhada, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus amigos. Então, quando o Senhor estar conosco, não estamos sozinhos. Aonde Josué colocasse os seus pés, Deus estaria com você. Antes mesmo que Josué colocasse os seus pés, Deus lhe mostrou tudo o que poderia ser conquistado em obediência à sua palavra, em comunhão com ele. Em Josué 8, 3, 5. Ler a Bíblia nos dá a oportunidade das promessas de Deus. Deus não nos deixou sem amparo. Ele enviou o seu Filho para nos salvar, em João 3,16. E nos deixou o Espírito Santo, que nos aconselha e santifica, João 14:16, 18. Se andarmos segundo a palavra de Deus, milagres e maravilhas vão acontecer. Foi assim com Josué e será assim com todo aquele que anda segundo a palavra de Deus. Segundo Samuel 22, 31, 33. Ele estará com você por onde andar, né? Então, que essa palavra de hoje vocês venham pensar, refletir e aprofundar. Que o tema hoje, né, foi 3 lições. A primeira lição é: seja forte e corajoso. A segunda lição: não se apavore e nem desanime. A terceira lição: Deus estará com você por onde você andar. Então, foi 3 lições grandiosas, né? Foi apenas aqui um resumo para não ficar muito longo. Mas eu creio que neste vídeo, você que chegou até aqui, o Senhor tem grandes coisas na sua vida. Continue firme. Não vacile seu pensamento. Se arrependa daquilo que te afasta do Senhor, porque o que nos afasta do Senhor é o pecado. Então, deixa que o Senhor Jesus esteja no barco com você, seja qual for a situação, seja qual for, seja na parte financeira, seja na parte de trabalho, que seja na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, não importa a situação. Se Jesus estiver no barco com você, você não estará sozinho. E há uma solução para tudo. Então, continue firme buscando a presença do Senhor e que Deus venha abençoar grandiosamente a cada vida, a cada lar, né? E que o Senhor venha com teu Espírito Santo nesse dia de hoje para abençoar grandiosamente, seja qual for a situação. Mas lembre-se de Josué, lembre-se de Jesus no barco com os discípulos. Então, lembre-se que Deus, ele é contigo aonde queres que você esteja. Deus, ele é fiel, tá? Então, fica com essas palavras e eu agradeço essa grande oportunidade, né? E que até o próximo vídeo e a paz do Senhor esteja com todos vós. Amém.